Olá, eu sou Jucimária Mendes, estou aqui hoje para falar com vocês sobre embriologia do sistema nervoso humano, da fecundação ao fechamento do tubo neural e possíveis complicações. Primeiro, nós precisamos entender que o tubo neural é uma estrutura embrionária responsável pela formação do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Durante a formação do tubo neural, algumas malformações podem ser incompatíveis com a vida, outras mudam de forma crítica a situação de vida desse bebê, desse feto, mas nem sempre levam à morte. O tubo neural se origina da placa neural e vai se formando ao longo dos dias. No final da terceira semana de gestação, quando esse embrião, ainda é muito pequenininho, a gente ainda chama de embrião o bebê nessa fase, lá no finalzinho da terceira semana, as pregas neurais vão se juntando e o sulco neural se aprofundando, formando o que a gente vai chamar também de goteira neural. É na fusão das pregas neurais que se forma o tubo neural. A formação do tubo neural se dá entre o 22º dia e o 23º dia de gestação. E aqui é tão importante salientarmos que já vamos colocar uma informação importante que não sem razão os médicos aí, os obstetras, os médicos especializados em gestação sugerem às mamães que têm a intenção de engravidar que comecem a tomar o ácido fólico, a vitamina B9, também chamada de metilfolato, antes de pensar em engravidar. Quando a mãe não teve tempo, descobriu a gestação precocemente, imediatamente ela precisa entrar com a suplementação de ácido fólico, do metilfolato, que seria a forma quebrada dessa vitamina complexa aí da família do complexo B, porque é essa vitamina que é fundamental nesse momento para o bom fechamento do tubo neural. Ela ajuda justamente nisso, para que não hajam complicações nesse fechamento que possivelmente depois trará malformações ao bebê, que muitas vezes não serão possíveis de correção, não serão passíveis de serem corrigidas. Então, lá entre o 22º e o 23º dia, esse fechamento se dá, ele se fecha primeiro na região medial do embrião, as extremidades ainda abertas são denominadas de neuróporos. Eu estou aqui acompanhando com o texto que eu escrevi para essa produção, porque são muitos nomes, muitas informações técnicas que depois você pode se aprofundar aí para conhecer um pouco melhor, mas vamos focar aqui no que é o tema desse trabalho. As falhas no fechamento do tubo neural embrionário durante a 4ª semana de embriogênese levam a defeitos do tubo neural, dos quais falaremos em breve. E essas deformidades, essas doenças, essas malformações, elas são muito complexas, sendo que algumas precisam de intervenção cirúrgica com o bebê ainda na barriga. Muitas vezes, hoje existem tecnologias para isso, para que essas intervenções aconteçam em tempo de esse bebê não seguir com complicações para a vida. Essas malformações têm nomes, então elas são a anencefalia, a espinha bífida, outras malformações mais raras são a encefalocele, na qual o cérebro e as meninges herniam-se através de um defeito, de uma falha na calota craniana. Para que essas malformações sejam contidas, o neuróporo rostral precisa se fechar por volta de até o 25º dia. E o neuróporo caudal, 2 dias depois, em torno do 27º dia. O fechamento dos neuróporos coincide com o estabelecimento da circulação vascular no tubo neural, onde aí começa também o processo de sinapses, as primeiras sinapses aí de grande valia para que esse cérebro possa fazer toda a continuação de sua formação, se dão também aí nesse momento. Bom, quando nós olhamos, para esse tubo neural, a gente precisa lembrar também que do tubo neural surgirão os ventrículos, que são as cavidades revestidas por tecido ependimário, onde ocorre a produção e circulação do líquor, ou líquido cerebroespinal.
esse líquido que vai dar aí condição de mobilidade também às células neurológicas desse cérebro. Ocorrem ainda na diferenciação e organização do tecido as seguintes etapas: proliferação, migração neuronal, diferenciação neuronal, sinaptogênese, que é a morte programada de alguns neurônios, e a mielinização, a capinha de gordura que reveste ali os neurônios para que eles possam transmitir sinais elétricos neuroquímicos entre si. Vale ressaltar que, após o nascimento, a amamentação, a alimentação, o cuidado, o carinho, tudo isso é essencial para garantir que o desenvolvimento desse cérebro continue, que neurogênese, que essa poda neural que vai acontecendo ao longo da primeira infância tenha o seu processo de uma forma excelente para o bom funcionamento desse cérebro. Na terceira semana de gestação, acontece um processo chamado de gastrulação. É um processo que envolve movimentos celulares que estabelecem as 3 camadas germinativas do embrião. São essas camadas a ectoderme, mesoderme e endoderme. Também são chamadas de folhetos embrionários ou germinativos. É delas que se originarão órgãos, tecidos, a saber, a epiderme, a pele, sistema nervoso e sensorial, glândulas, as glândulas sebáceas, mamárias, lacrimais, medula da adrenal e hipófise. Maxilas e dentes, células germinativas, serão formadas a partir da ectoderme. Tecidos conjuntivos, sistema esquelético, muscular, circulatório, linfático, excretório e reprodutivo, córtex suprarrenal, surgem por meio da mesoderme. Então, quando você pensa naquele embrião que ainda é ínfimo, né, minúsculo, está ali pequenininho, e a gente pensa em quantas coisas estão acontecendo, o princípio de saúde, qualidade desse cérebro está se dando nesse momento, e o acompanhamento dessa mãe, a correta suplementação, todo o amparo que essa mãe puder receber, são muito importantes, porque já ao final da 4ª semana de gestação, a formação do tubo neural se completa. E com a sua separação do ectoderma, a porção cranial da frente do tubo neural formará o cérebro, enquanto a porção caudal de trás formará a medula espinhal. Então você já tem aí sistema nervoso central, sistema nervoso periférico formados na 4ª semana de gestação. Algumas das células fronteiriças que estão entre a ectoderme neural e não neuronal migrarão e gerarão camadas denominadas células da crista neural, que se transformará no sistema nervoso periférico, nervos espinhais e nervos cranianos. Lembrando aí que as principais partes cerebrais haverão de se tornar visíveis em 7 semanas. Depois disso, o cérebro começará a crescer e a se desenvolver. Em mães humanas, é considerado normal o período gestacional de 37 até 42 semanas. Esse período é dividido em 2 etapas. A fase embrionária, por isso que eu disse que aí, né, até a 4ª semana ainda é chamado de embrião, que vai da 3ª até a 8ª semana, e a fase fetal, que durará então da 9ª semana, né, depois da 8ª, até o parto, até a 42ª semana, se for o caso, se a mamãe chegar a isso. Existem 3 importantes etapas no desenvolvimento embrionário, que é a morfogênese, gastrulação e organogênese. Na fase chamada morfogênese, nós temos o desenvolvimento da forma corporal, com a perfeita identificação da cabeça, cauda, lado direito, lado esquerdo. Ela acontece na 3ª semana do desenvolvimento. E é aqui que aparece a linha primitiva, que é formada por um segmento linear espesso do epiblasto, originado a partir da proliferação e migração das células do epiblasto para o centro do disco embrionário. Então, a gente começa a ver ali aquilo que dará origem, né, ao sistema nervoso periférico, a coluninha desse bebê. E aí, esse desenvolvimento vai se tornando cada vez mais visível por meio de uma ultrassonografia, por meio de exames específicos. Eu não vou passar aqui por cada uma das partes, nós vamos direto à neurulação, que muito importa para nós aqui na temática que nós estamos tratando. Muitos autores vão apontar ser esse o momento crucial em que o fechamento correto permite a continuidade da vida desse embrião e a perfeita formação do cérebro humano. O contrário incorre no que nós já começamos dizendo aqui, que são os defeitos,
aí do tubo neural, do fechamento desse tubo neural. E esses defeitos do tubo neural, que são malformações congênitas, muito comuns em humanos, diga-se de passagem, de alguns anos para cá, com a suplementação, eles diminuíram, mas no Brasil, em especial, ainda é um volume alto. Eles são classificados em defeitos abertos e fechados e apresentam um prognóstico extremamente variável, dependendo principalmente da localização da lesão. Então, quando a gente olha onde essa lesão está localizada ao longo do sistema nervoso periférico, ou mesmo, né, acima, ali mais perto da nuca, ou pegando todo o sistema nervoso central e periférico, isso vai tendo nomenclaturas específicas e, dependendo do tamanho da lesão e da localização, isso determina se haverá continuidade dessa vida ou não. O processo de neurulação é um momento decisivo para o surgimento dessas comorbidades, dessas enfermidades, tanto que é importantíssimo um exame que as mamães conhecem muito bem, o exame de translucência nucal, que vai ser feito lá até a 13ª semana de gestação, para ver como está esse fechamento, como esse cérebro está se desenvolvendo, como foi que aconteceu, se está dentro da forma esperada, o fechamento do tubo neural e o desenvolvimento do cérebro. Existe um processo de neurulação primária e há também um processo de neurulação secundária, que o tubo neural acende a partir da junção das células mesenquimatosas, que são as células precursoras encontradas principalmente na medula óssea, para formar uma estrutura sólida aí, que posteriormente cavita e se converte em tubular. Nesse estágio pode haver a malformação da medula espinhal posterior. Por volta do 18º dia de gestação, início da 3ª semana, o ectoderma sofre um espaçamento por influência indutora da notocorda. A notocorda é uma estrutura de sustentação que todos os animais cordados possuem e em pelo menos uma das fases da vida vai aparecer ali, tá? Nos vertebrados, a notocorda será substituída na fase embrionária pelo que nós conhecemos como coluna vertebral. Nós falamos no início da formação da goteira neural e assim que a goteira neural se fecha na parte superior e forma o tubo neural, esse percorre todo o eixo antero-posterior do embrião. A gota neural costuma se fechar com mais rapidez nas regiões centrais e mais lentamente nas extremidades, como se fosse um zíper sendo fechado. A gente sempre vê essa imagem para representar esse momento. As últimas partes do sistema nervoso a se fechar são o neuróporo rostral e o neuróporo caudal, orifícios que compõem, respectivamente, a extremidade cranial e caudal do embrião. O fechamento do neuróporo cranial se dá na 4ª semana, perto do 24º dia. E aí nós vamos ver agora o que acontece quando esse fechamento não se dá no tempo esperado. Quando esse fechamento tem alguma interrupção, por algum motivo, por alguma enfermidade, por alguma malformação, esse fechamento não aconteceu como esperado. E aí nós vamos ter o que nós chamamos até aqui de defeitos do tubo neural. São muitos os defeitos, as malformações em função do mau fechamento do tubo neural. E nós temos um deles muito conhecido, muito comentado, que é a anencefalia. É falha de fusão da porção cefálica das dobras neurais, ausência de crânio e pele, muitas vezes, com degeneração do encéfalo. Infelizmente, essa é uma condição que impossibilita que a vida desse embrião vá adiante. Essa é uma malformação que vai terminar na morte desse embrião, certamente. Depois nós temos uma outra condição muito rara, que é a exencefalia, que é a falha de formação do couro cabeludo e do crânio. Acontece aqui a exteriorização anormalmente formada do cérebro. Infelizmente, essa é uma condição também que impossibilita a vida. Não há chances, numa situação como essa, de continuidade da vida. Nós temos ainda a iniencefalia, defeito das vértebras cervicais e torácicas superiores, tecido cerebral anormalmente formado e retroreflexão extrema da coluna superior. Aqui mais uma condição
que dificilmente, é impossível, vai fazer com que esse embrião prossiga aí muito tempo com vida. A encefalocele, a falha de formação completa do crânio, extrusão de tecido cerebral em saco membranoso, também uma condição que impossibilita a vida. Depois nós temos as malformações que geram um pouco mais de condições de serem tratadas. Nós temos a espinha bífida oculta, meninges não herniam através da abertura no canal medular. Nós temos a meningocele, a falha de fusão da porção caudal do tubo neural, meninges expostas, quase sempre, e a mielomeningocele, falha de fusão da porção caudal do tubo neural, onde meninges e tecidos neurais ficam expostos. Nós teremos depois outras condições, que é a mielosquise, a cranioraquisquise, que são condições que infelizmente impossibilitam esse embrião de ir à vida. Quando nós vamos olhar aí para cada uma dessas condições, nós vamos encontrar um artigo muito importante, publicado em 2005, ele está citado aqui nesse trabalho, cujo objetivo principal era identificar como o número dessas malformações diminuiu a partir do momento que as farinhas no Nordeste brasileiro começaram a ser enriquecidas com ácido fólico. É muito impactante o número de mulheres que tinham malformações em seus bebês devido a defeitos no fechamento do tubo neural e como esse número diminui. Então, ao fazer essa indução de que os produtores enriquecessem suas farinhas com ácido fólico para facilitar a vida de mulheres com muito pouco recurso e com muito pouco acesso, isso diminuiu o índice, o volume de embriões sendo afetados por malformações devido a defeitos no fechamento do tubo neural. E aí isso impactou na diminuição dessas doenças e diminuiu de uma forma absurda o índice de mulheres que carregavam esses diagnósticos. O ácido fólico é fundamental, por quê? Porque ele se mostra como uma solução muito efetiva para que esses índices diminuam em todo o mundo. Ele é fundamental para a multiplicação celular, atuando ainda no aumento dos eritócitos, no alargamento do útero e no crescimento da placenta e do embrião, além da função de coenzima no metabolismo de aminoácidos, por exemplo, a glicina. Ele é importantíssimo ainda, e aqui ele atua diretamente nesse momento em que o tubo neural precisa se fechar, ele importa muito para a divisão celular e a síntese proteica. Sua deficiência pode acarretar, além de todos esses problemas que nós citamos até aqui, alterações na síntese de DNA e alterações cromossômicas. Nos defeitos no fechamento do tubo neural, classificados como abertos, o tecido neural é exposto, e os fechados, onde o tecido neural é coberto por tecido, mesmo com a diminuição nos últimos anos, observou-se que, ao melhorar a ingestão de ácido fólico no primeiro trimestre da gestação, a espinha bífida aberta, por exemplo, ela se tornou muito menos recorrente. Embora hoje ainda seja um dos defeitos do tubo neural mais vistos, porque é um defeito que pode ser feito cirurgia com o bebê ainda dentro do útero, é possível intervenções, por isso é muito citado pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Um estudo longitudinal realizado no estado de São Paulo, por exemplo, envolvendo 1.069 casos de defeitos no fechamento do tubo neural, mostrou que a prevalência caiu de 0,57 para 0,37 por 1.000 nascidos vivos após a redução significativa de 35% do número de espinhas bífidas nesses bebês nascidos com malformações. Espinha bífida e anencefalia foram menos prevalentes após a fortificação das farinhas, como nós colocamos aqui. Então, o que nós queremos trazer com esse trabalho? Por que é tão importante nós falarmos sobre algo simples que hoje é para as mães com menos recursos, cedido pelos postos de saúde no Brasil,
que não existe uma mãe hoje, por menor que seja o seu acesso, que não tem acesso a uma suplementação. É uma suplementação de certa forma barata, acessível. Por que nós precisamos conscientizar a população e as mães a respeito disso? Porque nós não nascemos prontos. É tão interessante entender isso, né? Que o cérebro ainda fará sua jornada de transformação, maturação ao longo de mais de 20 anos depois de nascermos. Mas o momento da gestação, nesse momento em que o embrião está crescendo no ventre materno, o início da vida é determinante para que certas qualidades do cérebro comecem a ser geradas ainda no princípio da vida. A gente está olhando aqui, né, lá no comecinho da gestação, entre o 20º e o 27º dia. Então, ter a consciência de que a suplementação começa no desejo de engravidar, ou no momento em que você descobre, tem que ser o mais rápido possível, evita uma série de problemas. Muitas pessoas perguntam, Jússi, como é que a gente encontra isso na alimentação? E se alguém não tiver acesso, como faz isso através de alimentação? Nós vamos encontrar nas hortaliças verdes escuras, no espinafre, no brócolis, nos crustáceos, né, na couve-flor, na couve, nos aspargos, nos grãos frescos, nos grãos secos, amendoim, frutas cítricas, frutas secas, cereais integrais, laticínios, aves, carnes, ovos, fígado, e o folato oxida-se facilmente, então isso tem que ser sempre consumido muito fresco. Por isso, quando a gente pensa que para resolver um problema tão sério, quanto mais acesso a população tiver, quanto mais conhecimento a população tiver, melhores índices benéficos, positivos nós teremos para esses embriões que estão se formando, é que nós viemos até aqui para fazer esse processo de conscientização sobre algo que, se feito da forma adequada, evita problemas por toda a vida desse embrião, desse feto, desse humano. Por isso, lá na forma sintética, que é o mais adequado, principalmente para quem está grávida, vamos utilizar, além da fortificação dos alimentos, em torno de 400 mcg diárias para casos de baixo risco. E se nós tivermos aí qualquer margem de risco, serão 4 miligramas por dia para gestantes que tenham encontrado nos seus exames alguma coisa que precise ser olhada mais de perto. Medidas simples como essas salvam vidas, previnem malformações e todos os desdobramentos que os defeitos no tubo neural podem gerar para a mãe, para uma família, para um bebê, para toda uma sociedade. Que possamos conscientizar a população ao nosso redor, as mamães que estão conosco, e que isso seja uma verdade para toda a nossa nação, para que mais e mais saúde seja gerada no Brasil. Muito obrigada.